Defesa Ninzo-Índia, variante com 4, cavalo F3. Depois de D4, cavalo F6, C4, E6, cavalo C3, bispo B4, entramos na defesa Ninzo-Índia. Vamos ver a linha com 4 cavalo F3. Não é a abordagem mais popular das brancas, mas tem seus venenos e foi bastante usada por Kasparov. Não é a linha principal dele, mas usou várias vezes. C5, as negras aqui tem como opção D5 e B6 também. G3, C toma D4, cavalo toma D4, roque, bispo G2, D5. As negras brigam pelo centro rapidamente. Depois de C toma D5, cavalo toma D5, posição típica da Ninzo-Índia com peões simétricos. O Kasparov aqui preferia bispo D2, mas seguindo a partida Kramnik e Anand, depois de dama B3, dama A5, as negras colocam pressão no cavalo C3, típico da Ninzo-Índia também. Bispo D2, cavalo C6, cavalo toma C6, B toma C6, roque, bispo toma C3, B toma C3, bispo A6. É a linha principal que considera que as negras conseguem um bom jogo pela teoria, tem uma posição segura. Depois de torre de Fd1, o peão de E2 na verdade não está caindo, porque se as brancas tomam o peão com o bispo, toma E2, segue C4 dando descoberta em cima da dama de A5, e depois de bispo toma torre, torre toma bispo, dama B6, depois nós vamos ver uma linha um pouco agressiva que sacrifica a dama, C toma D5, C toma D5, dama F3. Nesse caso aqui, as brancas têm um par de bispos por torre e 2 peões com melhores chances. Outra linha muito interessante é a torre de AB8 atacando a dama, que também é respondido com C4. Mas depois de dama C5, as brancas não retiram a dama, elas jogam C toma D5, sacrificando a dama por várias peças. Depois de torre toma B3, A toma B3, bispo E2, torre E1, C toma D5, torre toma E2, dama B6, B4, torre C8, bispo E1, H6, torre de E A2, as brancas têm bispo e torre pela dama. Melhor, bispo, 2 bispos e torre pela dama. Com compensação total, depois de torre C7, bispo F1, dama D4, B5, as brancas venceram por ter vantagem em Nilsson e Savon em 1995. Aqui seguiu dama C5, E4, o Anand já ganhou uma vez jogando cavalo B6 numa partida contra o Barcro, num torneio rápido em 2001. Depois de bispo E3, dama H5, aqui era melhor bispo toma B6, mas o Barcro seguiu torre D6, cavalo C4, atacando a torre, torre toma C6, cavalo toma E3, o Barcro tomou a torre de A6, torre de A B8 atacando a dama, dama A4, torre B2, um lance incrível aqui, porque se peão toma cavalo, dama E2 vence imediatamente, e se dama D4, dama E2, dama toma E3, dama toma A6, a torre está caindo lá, as negras têm vantagem. Seguiu torre E1 e o Anand deu espetacular golpe, dama E2, e o Barcro abandonou. Claro que agora está ameaçando dama toma torre e dama toma F2. E caso as brancas tomem a dama, segue torre B1, cheque, e vai levar mate. Depois de sacrificar a dama e a torre, bispo F1, torre F1, mate. Sensacional partida do Anand. Depois de bispo C4, jogado pelo Kramnik contra o Kramnik, chegou dama A4, cavalo B6, dama B4. Aqui dama toma B4, C toma B4, é muito desagradável para as pretas, que ficam sem o par de bispos, contra o par de bispos e com a estrutura de peões quebrada. Então dama H5 é essa posição é testada na prática e
conhecido como vantajosa para as negras, mas essa partida mudou muita coisa, com torre A1, é um movimento que o Kramnik preparou, bispo E3, que era a principal continuação há anos, na partida Kasparov e Anand de 2000 seguiu bispo E2, torre D2, torre de A B8, bispo B6, A toma B6, dama D6, e mais tarde descobriu que torre de F C8 as brancas não conseguem vantagem nenhuma, por exemplo, torre B1, H6, E5, bispo F3, A4, torre A8, dama D4, B5, bispo toma F3, dama toma F3, torre D3 e foi acordado empate em Bacrot e Leco 2004. Passaram a jogar em vez de bispo E3, bispo F4, mas as negras ainda conseguiam ficar bem depois de C5, dama A5, E5, bispo E3, bispo E2, torre A1, cavalo C4, dama A6, cavalo toma E3, torre toma E2, cavalo toma G2, rei toma G2, torre de A D8, torre de A E1, torre D7, dama B5, torre de F D8, dama toma C5, e a pressão das brancas rendeu um peão a mais. Mas a posição ainda muito igualada. Só peças pesadas em Sheparinov e Carlsen, em Kantmansisk 2007. Mas o lance do Kramnik é muito bom, a torre A1. Depois de C5, dama A5, torre de FC8, bispo E3, bispo E2, que é a manobra típica que nós vimos nessas linhas anteriores, para justificar a posição da dama em H5 e liberar a casa C4 para o cavalo. Aqui o Kramnik jogou bispo F4, um misterioso avanço do bispo que à primeira vista só está tirando o bispo do ataque do cavalo. Mas depois de E5, bispo F3 deve ser interessante, mas depois de E5 que seguiu na partida, o bispo E3, na partida que foi citada lá, Sheparinov e Kansky, a torre estava em F8 ainda, que é uma vantagem que ela pode apoiar em alguns casos F5, mas nesse caso aqui seguiu o bispo G4, por que não cavalo C4, como na variante do Carlsen, da partida do Carlsen, por causa de dama A6, e agora cavalo E3 respondido com torre A2, cavalo toma G2, rei toma G2, e as brancas têm uma pressão na ala da dama, como na partida de Sheparinov e Carlsen, que as brancas ganharam o peão. Se bispo G4, que foi o que seguiu na partida Kramnik e Anand, não tomar em C5 porque vai dar contra-jogo para as negras, simplesmente dama A6, excelente lance, mantém o controle da casa E2, F6, preparando o retorno da dama, é um desperdício, um tempo importante, provavelmente aqui é melhor bispo E6, mantendo a posição jogável, mas depois de F6, A4, dama F7, bispo F1, a posição das negras vai ficando cada vez pior, bispo E6, torre de AB1, e agora não vale bispo C4, por causa de bispo toma C4, se cavalo toma C4, torre B7, a dama tem que largar a defesa do cavalo, porque não tem casas que continue defendendo, ou dama toma C4, torre toma B6. Ele tem esse golpe aí, e agora a dama está caindo. Claro, se dama toma dama, torre toma dama, as brancas ganham a peça. E depois de C4, simplesmente A5, ataca o cavalo. Se tirar o cavalo para D7, torre B7 é muito desagradável, está caindo A7, o cavalo está cravado. E depois de cavalo A4, simplesmente torre B7, dama E8, dama D6, e as negras abandonaram. O cavalo está preso em A5 e está ameaçando torre E7, ganhando.